Tudo bem? Tudo jóia? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gustavo Schiavon. É uma honra estar aqui hoje. Estava brincando com um amigo meu ainda, falando assim, eu estou me sentindo como um músico que tem uma banda cover de uma banda que ele admira muito e um dia a banda oficial me chama para subir no palco. A brincadeira, mas na verdade eu acho que assim como todo mundo aqui, eu sou um entusiasta de Zabbix, eu não só utilizo, não só trabalho com a ferramenta, mas eu sou fã, eu gosto e até como comentaram ontem aqui no painel, eu sou evangelista de Zabbix. Todos os ambientes acho que dos quais eu passei, e eu tive oportunidade, eu falei sobre Zabbix e tive oportunidade de implementar. Legal. A gente vai falar um pouco do case da Convênia, tá? O que acontece? Quando eu cheguei na Convênia, surgiu... Primeiro, falar um pouquinho da Convênia, tá? Convênia é uma HR Tech, está no mercado desde 2012. E ela já nasceu na nuvem, então ela já nasceu na AWS. E quando eu cheguei na Convênia, uma das maiores dores relacionadas à parte de infraestrutura era a observabilidade. E aí eu cheguei e falei assim, cheguei para o CTO e falei assim, tem uma solução boa. Já sabe qual que é. Falei para ele, tem uma solução boa. Ah, cara, faz uma POC e aí apresenta para a gente, tudo certo. Fui lá, fiz a POC e falei assim, estourei. Agora estourei. Estou cansado, já implementei Zabbix para monitorar data center, com SNMP, storage, switch, em servidor físico, em VM, em Hyper-V, vai dar tudo certo. AWS não deve ser muito diferente. Não tinha feito ainda, mas não vai ter muito segredo. E ainda de quebra, vou entregar notificação para o cara, vai brilhar os olhos. Legal. Fui lá, configurei, já tinha feito antes com e-mail, com Telegram, né, e tal. Vai dar tudo certo. Apresentei para ele, ele falou assim, cara, vou te falar uma coisa, esse seu Zabbix ele é muito bonitinho, mas não funciona, cara. Isso daí é para ambiente on-prem, isso daí não é para cloud, não. Não funciona. Por quê? Primeira coisa, aqui a gente é cheio de autoscaling, tá? Então, o que vai acontecer? Esses servidores aqui, eles vão cair o tempo todo e subir o tempo todo. Fora isso, a gente tem instâncias spot, ou seja, não sei se está todo mundo familiarizado e tal, vou até comentar, né? A AWS, ela pega tudo o que tem de recurso sobressalente e ela vende esses recursos mais barato. Só que ela não garante a disponibilidade de servidor, ele pode cair a qualquer momento. Lá a gente utiliza até para os ambientes de produção instâncias spot. A gente tem um recurso lá que ele, quando falta uma instância spot, ele volta para um demand e depois, havendo uma necessidade, ele volta para spot, havendo disponibilidade e tal. Mas enfim, vamos falar um pouquinho mais. Deixa eu me apresentar um pouco aqui. Então, realmente, como o Vitor falou, eu sou Tech Lead na Convênia, trabalho com TI já tem 22 anos. Com Zabbix faz 15, sou graduado em Sistema de Informação, tenho certificações da Cisco e da AWS. Sou pai de pré-adolescente, filho agora apareceu com uma namoradinha lá em casa. E sou guitarrista nas horas vagas aí. Meu contato está aí, quem quiser me adicionar. Então, qual que era o nosso desafio, né? Precisamos entregar métrica para o time de engenharia. A gente tem um time de engenharia grande, várias squads, desenvolvedores que desenvolvem N aplicações lá dentro e tal. E a gente precisava ter visibilidade para eles, alertas e tudo mais e tal. Tá fácil. Só subir um servidor Zabbix aqui, eu imagino que subir um EC2 lá, colocar um agente lá dentro, o SNMP, vai conseguir monitorar, não tem segredo. Só que aí, chegou aquela dor. Não adianta. O servidor ele o monitoramento não pode ser manual. Essa instância ela não pode ter que ser inserida lá manualmente e depois ser removida e tudo mais. Subiu o servidor, ele tem que subir no monitoramento, morreu o servidor, tem que sair do monitoramento. Isso daí tem que acontecer o tempo todo. Fiquei muito bravo. Fiquei muito bravo, porque assim, eu vendi uma coisa que eu acreditava, despendi tempo fazendo aquilo ali e falei assim, não vai dar certo, vou ter que jogar fora. Aí o pessoal falou, não, calma. Se você acredita que dá certo, corre atrás, e a gente não desiste nunca. Então, fui atrás. Aí, surgem as perguntas, né? O Zabbix é dinâmico? Ou ele é só estático? Ele funciona em ambientes tão efêmeros assim? Morre o tempo todo? Funciona bem na AWS? Em contas diferentes? Porque, eu imagino que alguns aqui também tenham experiência. Você tem, por exemplo, uma conta só para o ambiente developer, uma conta de produção, uma conta para staging, uma conta para N demandas. Até estava vendo um caso, se não me engano, do Itaú, tinham milhares de contas da AWS lá dentro, e não vai estar tudo lá dentro. Então, será que funciona eu fazer, sei lá, um VPC peer entre elas e conversar isso daí? Integra com ChatOps, porque quando eu cheguei no meu
no meu CTO e apresentei o case, né, ele virou e falou assim, ó, primeira coisa, não dá para ser estático, tem que ser dinâmico. Falei, deu problema. Segundo, desenvolvedor não fica olhando e-mail, tá? Desenvolvedor, ele vai ficar com uma tela lá, com o VS Code dele aberto lá, uma outra tela com Slack aqui resolvendo bucha. Integra com Slack? E a resposta é sim. Funciona, integra, é dinâmico, funciona com Slack, é tudo perfeito. E aí, então, eu vou mostrar um pouco do case da Convenia, tá? Só fazendo um adendo, o que eu vou apresentar aqui não é nosso ambiente, ele é muito mais complexo, ele tem várias contas, eles têm vários load scaling, vários load balancer, várias outras coisas lá dentro, mas acho que até para efeito de apresentação aqui, é mais interessante eu mostrar esse case aqui, tá? Foi uma estrutura que a gente subiu única e simplesmente para a conferência aqui. Então, legal. A gente tem um servidor dos Zabbix aqui que foi feito para conferência, vocês podem ver que tem um dashboard totalmente zerado, não tem nada dentro. Se a gente for dar uma olhada lá dentro do source, também não vai ter nada. Aqui é justamente o lugar onde vão aparecer, né, os hosts que a gente vai adicionar quando a gente começar a subir os autoscaling lá dentro da AWS. Então, primeira coisa que a gente vai fazer vai ser ir lá na AWS, para começar a subir, vamos na parte de EC2 instâncias. Aí lembrando, né, a gente vai ver uma instância dos Zabbix e é aí que vai aparecer os servidores que a gente vai subir para o autoscaling, tá? No ambiente produtivo, não funciona assim. Tem uma outra conta, um VPC peering entre elas, funciona também da mesma forma. Quem não teve experiência ainda, garanto para vocês que dá tudo certo. Então, beleza. Servidorzinho dos Zabbix, subir uma instância um pouquinho mais forte e tudo mais. Primeiro passo que a gente vai fazer, configurar um launch template. Isso vai ser fundamental para que funcione. Por quê? Nesse launch template é onde a gente vai setar, aqui a gente dividiu por 3 aplicações, a gente vai setar, contábil, folha e tributos, a gente vai setar o nome da instância, o hostname. Com esse hostname é que a gente vai conseguir pegar um metadado e conseguir criar as regras de inserção, os discovery actions dentro lá dos Zabbix. Então, beleza. Comandinho básico aqui. Detalhe, o nosso ambiente produtivo hoje já não roda mais dessa forma. É mais ou menos parecido. Como a gente tem tudo terraformizado lá, existe um shell script que o Terraform vai lá e chama e que faz exatamente a mesma coisa que vocês estão vendo aqui. Mas, se você quisesse fazer por aqui também, que era o primeiro cenário que a gente tinha lá atrás, também vai funcionar perfeitamente. Beleza, tem os 3. Próximo passo, preciso criar uma imagem. Por quê? Porque essa imagem já tem que vir já com a gente dos Zabbix lá pronto, ela já tem que apontar para o IP do servidor, ela já tem que estar com tudo prontinho lá, certo? Para que na hora que suba o autoscaling, ele já suba totalmente customizado, que eu não precisa mexer em absolutamente nada. Então, beleza. Tem o launch template, tem a AMI, o que está faltando? Está faltando servidor. Preciso subir os autoscaling, né? Então, beleza. A gente tem 3 autoscalings. Vamos mostrar eles agora aqui. A gente tem um autoscaling para tributos, tem um para folha, tem um para contábil. Não tem nada nenhum dentro deles ainda, vocês vão ter que ver que está zerado. Igual realmente está lá dentro do monitoramento, não tem nenhum servidor lá. Beleza, voltamos para os Zabbix, 0 host lá dentro. Qual que vai ser o primeiro passo que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, a gente tem que ter uma regra de descoberta. Então, o que a gente faz? A gente pega um range de IP que a gente vai querer varrer. Tá? A gente pode criar várias regras. Aqui, para o exemplo, a gente tem uma regra só. Tá? Então, a gente tem lá, servidor de aplicação. Eu coloquei, vocês vão ver, um range de IP muito pequenininho. Porque era só porque a gente precisava para testar agora. Tá? Então, vamos entrar dentro dessa regra aqui. O que vocês vão ver? Beleza, tem o nome da regra, não tem proxy, tem um range de IP que eu quero varrer, o update interval, que é o mínimo, né, de 1 segundo, beleza? O tipo de checagem é o agente dos Zabbix e o parâmetro que ele vai pegar é o nome. A gente precisa disso. Legal. Qual que é o critério que define que essa instância é única? O IP. Porque se eu colocasse por nome, por exemplo, vai subir 2 com o mesmo nome e não vou ter mais. E como é que eu quero visualizar isso daí? Pelo hostname. Então, é como eu seto lá embaixo, é como ele vai aparecer depois no inventário, a hora que a gente colocar elas. Beleza, primeiro ponto foi feito. Criamos uma regra de discover. Legal. Vamos para o próximo passo aí. O que a gente vai fazer? Ah, detalhe, tá? Quando essa máquina for descoberta, ela vai cair aí dentro. Essas 3 que estão em cinza são máquinas que já morreram. Foram descobertas em algum momento, essas máquinas morreram. Ele fica listado aí. Você pode remover e tudo mais. É meio chatinho essa parte aquelas partes de housekeeping e tudo mais e tal. Mas enfim, está mostrando que uma máquina tinha subido antes, que ela morreu, quanto tempo ela morreu, no cantinho que ela monitorou pelo agente dos Zabbix e que pegava lá pelo parâmetro de hostname. Muito bom. Esse é o primeiro passo e por aí a gente vai ver quando as máquinas subirem também, tá? Vai aparecer as máquinas tudo em branco. A gente criou um grupo para cada aplicação, porque é assim que a gente visualiza depois, lá dentro, né? Os
Os desenvolvedores eles vão pegar a aplicação deles, vai enxergar o grupo com todos os servidores dele lá dentro. Então, tinha uns grupos já prontos, que já vem template dos hábitos, que a gente criou um para cada aplicação. Tem um do contábil, tem um da folha e tem um do tributos. É aí que a gente vai ver popular depois. Próximo passo, e aqui que está a receita do bolo. Aqui que está a cereja. A gente vai criar uma regra de inserção para cada um. Então, beleza. Eu encontrei um metadado que chama contábil. Legal. Ele está up, tem a gente dos hábitos. Adiciona o host, já coloca ele dentro do grupo contábil e já anexa nele o template para Linux, porque isso daí vai ser um servidor Linux. Legal. Tem um outro também de Zabbix Self, e aí a gente criou uma regra para cada um. Notem que tem uma outra regra aí, que é essa remove. O que essa remove faz? Beleza, o servidor morreu, depois de 120 segundos remove. Dá para remover com 1 segundo. Dá para remover com o tempo que você quiser. Só que a gente prefere, para esse exemplo aqui eu preferi assim. Por quê? Porque a gente vai alertar. Se a gente simplesmente matar a instância e remover, não dá nem tempo de disparar o alerta. Então eu coloquei 2 minutinhos aí. Para a produção a gente usa muito mais, tá? Para a produção a gente coloca tipo 7 dias. Aí são todos os tipos de mídia, né? Vocês já conhecem que a gente pode alertar, a gente vai optar pelo Slack porque é o nosso case lá, tá? Dentro do Slack não tem muito segredo para configurar. O que vocês vão precisar? Configurar o bot e colocar o canal. Esse bot vocês vão lá dentro do site do Slack criar ele lá dentro. O canal é o canal que você vai colocar. Então lá nós temos vários canais. Cada squad tem o seu canal de alerta lá e recebe referente às aplicações dos quais eles são responsáveis. Então beleza. Coloquei o ID do canal, coloquei o token, né, que eu gerei lá dentro do Slack, disparei. O que ele vai fazer? Vai ter um template para caso de problema, um template para caso de retorno, com algumas variáveis lá, tudo certo. Muito legal que a gente vê os avanços dos Zabbix em relação aos tipos de mídia, né? Nas primeiras versões do Zabbix você tinha que subir um postfix, depois com o Telegram você tinha que fazer script, o pessoal aí deve lembrar. Agora você tem tudo pronto, cara, acho a coisa mais linda. Legal. Próximo passo, o que a gente vai fazer? Aí, né, os tipos. Eu criei um outro Slack, a gente tem um botãozinho de teste lá também. Então, beleza. Deu problema, manda alerta de... Eu já deixei o padrãozão, né? Habilitado. Manda para todas as mídias alerta, tá? Direto, na hora que aconteceu o problema, já dispara um alerta para todas as mídias. A gente só vai ter configurado a mídia do Slack. Então, beleza. Ó, legal. Vai vir na mídia do Slack, vai vir em qualquer horário e vai vir para qualquer tipo de severidade. Então, a hora que a gente detonar com esses servidores aí, a gente vai receber um alerta lá, com certeza, em relação a isso daí. Maravilha. Ah, e o ID do canal ali, né? Para onde ele vai mandar. Fechou. Esse é o Slack. Um Slack vazio, não tem nada. Um canalzinho padrão que a gente criou chamado Zabbix. Teria vários canais aí, um para cada Slack. E um aplicativo que a gente criou do Zabbix. Esse aplicativo é criado lá dentro do Slack e tal. Esse aplicativo, o que você faz? Você coloca ele dentro do canal que você criou como uma integração. Tá? E aí é que ele vai fazer a ponte, né? E vai permitir que funcione. Ele vai ter que ter um monte de permissionamento lá. Mas na hora que vocês forem criar, depois inclusive, quem quiser conversar sobre isso daí, tiver essa dificuldade, me chama, a gente conversa. Tem uns permissionamentos que você tem que colocar lá dentro do site do Slack. Beleza, fechou. Tem o meu canalzinho Zabbix lá, está integrado com o bot do Zabbix. Alerta, aparentemente está configurado ok. Lá dentro a mídia também já estava ok. Então, aqui está tudo certo. Próximo passo então, o que a gente vai fazer? Lembrando lá do Discovery, não temos nada, está zerado, agora começa a brincadeira. Então, o que a gente sabe que a gente tem que fazer? A gente tem que criar servidor. Vamos, pensando no cenário real, obviamente, esse autoscale a gente não mexeria, tá? Esse autoscale ele estaria funcionando normal, tive uma sobrecarga muito grande na rede, ele vai subir um servidor sozinho, aí chegou de madrugada, baixou o servidor, enfim. Mas, para efeito de demonstração aqui, a gente vai colocar 2 servidores para cada, para subir o servidor, que na AWS, vocês sabem, é relativamente rápido, né? Até porque ele vai pegar aquela MI e tudo mais. Para inserir no monitoramento, vocês vão ver que também é. A forma como ele está funcionando, ele está realmente muito rápido. Então, beleza. Colocamos lá, contábil, tributos, folha, todo mundo com 2 servidores. A gente vai lá na parte de instâncias agora. Ó, todo mundo fazendo agora o update para 2 instâncias, né? Legal. Vamos lá agora na parte de instâncias. O que a gente vê? Beleza, agora temos 2 tributos, 2 folhas, 2 contábeis, todas elas estão inicializando. A instância vai subir já com a gente do Zabbix, apontando para o IP do nosso servidor do Zabbix lá. E dentro dessa instância também, na hora que ela subir, vai ter aquele instance profile que vai parametrizar o nome da instância.
Então, beleza. O que eu preciso, eu já tenho. Eu tenho um agente dos hábitos dentro da instância, eu tenho o nome que eu preciso para que funcione aquela Discovery Action lá dentro. Então, aparentemente tudo certo. Servidor subindo, lembrando aí o que ele vai parametrizar. Estão subindo ainda, por enquanto a gente não tem nada. Daqui a alguns instantes isso daí vai aparecer na tela aí para a gente também. O tipo de leitura, né? Via Zabbix, agente dos Zabbix, pegando o hostname lá dentro. Beleza, vamos ver lá se as instâncias terminaram de subir. Aí está listando tudo até as que morreram. Está inicializando ainda. Vamos pegar aí e dar uma olhada agora no Sanji de IP, tá? O que acontece? Lembra que a gente tinha configurado lá no Discovery Rule, falando que era do 10.6.128.1 até o 14? É porque a gente tem uma subnet onde as instâncias vão subir que está dentro desse range aí. Então todas as instâncias vocês vão ver que elas vão estar dentro desse range de IP, tá? Vamos entrar uma por uma aqui e vocês vão ver, ó, essa é a final 5. Aí a próxima aqui, final 14. Ou ela vai estar entre o 1 até o 14. Essa daí é a 7. Mas nesse mesmo range. Ó, beleza, todo mundo já apareceu. Tá? Todo mundo vivo. Legal, o tempo que ele está vivo. O tempo que ele fez a checagem. O tempo de uptime IP do servidor. Ele ainda não setou lá dentro o hostname CTL, porque ele ainda está pegando aquele padrão da AWS, que ele sobe IP, o IPzinho escrito, né, e tal. Mas daqui a pouco ele vai terminar de parametrizar. E o que vai acontecer? Lá em Monitor Host vai acontecer exatamente isso. Vai aparecer o nome do servidor que subiu lá. E aí que é um ponto interessante. Eu vou subir 10 folhas. O nome lá dentro da folha. O primeiro servidor que subir, ele vai subir como folha, o segundo vai subir como folha 2, o terceiro folha 3, e por aí vai. E ele vai escalando dos servidores. Se a gente entrar na parte de host, o servidor já está lá no ar, já tem lá a disponibilidade, ele já anexou o template, então a gente já tem tudo. Já temos gráfico, já temos descoberto, já temos gatilho, já temos tudo que a gente precisava. Agora a gente já tem todos. Os 6 servidores lá que a gente precisava, já estão no ar. Então, beleza. Para o nosso monitoramento, aquilo que a gente precisava, já está tudo legal. Agora, a gente vai ver o seguinte, tá? Todos esses servidores aqui, eles vão entrar naqueles grupinhos lá, porque fazia parte da regra de descoberta. Tá. Vou mostrar um gráfico aqui do servidor, só para a gente ver que realmente ele já está coletando dados, ele já está pegando informação. É como ele acabou de subir, vai ter uma coisinha ali, ó, um detalhezinho lá, que ele já captou. Se a gente entrasse minutos depois, já ia ter um gráfico maior aí, mas a gente já pode ver CPU, já pode ver memória, uma porrada de coisa. Muito bom, né? Muito bom. As coisas trabalhando sozinhas para a gente, assim. Ainda mais de madrugada, com o servidor morrendo, o servidor subindo, com instância spot morrendo toda hora. Então tá bom, legal. Agora a gente tem os grupos. Os grupos já estão com a instância certinha. Então subiu contábil 1, contábil 2, subiu folha 1, folha 2, subiu tributo 1, tributo 2, todo mundo no grupinho certinho dele ali. Muito bom, né? Muito bom. Era isso que a gente estava procurando mesmo. Então, beleza. Todo mundo aí, se a gente quiser filtrar para o grupo, e é normalmente isso que a gente faz, porque o dev ele vai querer ver a aplicação dele. E ele quer ver o pool da aplicação dele, né? O cara quer ver, que é de férias, ele quer ver o pool de férias, o cara, enfim, que é de folha, ele quer ver o de folha, e por aí vai. Então, o que ele precisava, o que a gente precisava entregar para o time de engenharia, legal, a gente entregou. Só que agora a gente gerou um monte de lixo dentro dos Zabbix, porque esses servidores daqui a pouco vão morrer. Na hora que faltar recurso na AWS, o que eles vão fazer? Eles vão matar o meu servidor spot. Então, ou esse servidor aqui está com um autoscaling de 2, às 20 horas a gente sabe que nosso fluxo caiu e ele vai voltar para 1, e eu vou ficar aquele servidor mais antigo morto lá dentro, lá, gerando sujeira dentro do meu monitoramento, porque eu quero enxergar o grupo. Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai matar um servidor de cada uma das aplicações, folha, tributo e contábil também, e acompanhar como que isso vai desenrolar lá dentro dos Zabbix. E um outro detalhe, né, muito importante, como que isso vai funcionar em relação ao Slack também. Né? Se a gente vai receber a notificação, tudo certinho lá no canal do Slack que a gente precisa. Slack hoje em dia, até por ser um chat ops, né, é muito comum. Né? A gente vê não só a Convênia, mas muitas empresas hoje em dia estão utilizando, acho que vocês também. Legal. Diminuindo o autoscale, uma instância para cada. Vamos dar uma olhadinha agora se nas partes de instâncias lá, se elas já estão morrendo. Na AWS isso daí vai acontecer relativamente mais rápido. Né? Então, beleza. Ó. Já foi uma de tributo, já foi uma de folha, só sobrou as contábil. 2 contábil. Se a gente dar um refresh agora, o que vai acontecer também é que vai morrer essa outra contábil também. Uma delas. Aí vai ficar uma de cada. Eita.
Fechou. Aí, ó. Era o que a gente precisava. Morreu uma instância. E na AWS? Legal. 3 morreram. Na verdade, as 3 morreram na parte de descoberta. Então, simplesmente ele está falando, tem 3 instâncias off aqui. Ele não sabe que esse servidor nunca mais vai voltar. Para ele, esse servidor caiu, crashou, bootou, mas ele não sabe que esse servidor nunca mais vai voltar. Então, ele simplesmente vai colocar o agente dos Zabbix lá como sem resposta de comunicação, mas está gerando lixo para mim. Então, alertinha no Slack, falou para mim que Folha deu problema com Folha, deu problema com tributos. Legal, o IPzinho lá, o 10.6.128, final 8, e os outros IPs também. Então, alertinha a gente já sabe que tá o quê? Alertinha tá bom. Só que eu tô com lixo lá dentro dos Zabbix agora. E vai gerar muito lixo, né? Porque o autoscaling vai subir 10 servidores, 20 servidores. Depende da sua aplicação, da sazonalidade dela e de outras coisas e tal. Os 3 morreram. Então, o que a gente espera agora? Que ele remova. Lembrando que a gente tem uma regra, uma Discovery Action, que fala que ele vai deletar em 120 segundos esse servidor. Então, se a gente contar, vamos abrir ela aqui, ó. Poderia ser menor o tempo, mas como eu falei, se colocasse um tempo muito pequeno, a gente não ia ver nem o alerta chegando. Mas pode ser maior. No nosso caso lá, a gente coloca uma regra de 600 mil segundos, 7 dias, para que o desenvolvedor consiga pegar um histórico do servidor que morreu. Né? Às vezes o servidor, topou. O desenvolvedor fica sabendo agora, o problema aconteceu 4 dias atrás, ele queria pegar o histórico. Então a gente mantém lá, mas, um já foi. Um já morreu, agora vão morrer. Morrer não, né? Morrer já tinha morrido antes. Um já saiu, e vai sair os outros 2 também aí do monitoramento agora. Vamos lá. Quem que saiu? Saiu Folha, e agora vai sair Contábil e vai sair Tributos também. Vamos lá. Legal, só falta o Contábil agora. A gente preferiu lá trabalhar com a gente por N razões, mas isso daí funcionaria também exatamente da mesma forma se fosse via SNMP. Não muda nada. Inclusive, a gente está até pensando agora em mudar para o agente 2 para pegar também métrica do Docker e tal. Já estamos fazendo um teste lá. Acabou. Então, legal. A gente tem o que a gente queria. A gente tem um ambiente onde a gente consegue se inserir automaticamente, se colocar dentro do monitoramento, colocar dentro do grupo, anexar um template, disparar um alerta e esse servidor que morreu por qualquer razão, ele automaticamente já saiu desse monitoramento também. Então, o que a gente trouxe de lição, né, aprendida em relação a isso? Né? Porque quando meu CTO chegou para mim muito cético falando assim, Zabbix é ferramenta para data center on-premise, Zabbix é ferramenta antiga, a cloud hoje em dia se comporta de outra forma, os ambientes pensando em DevOps, em SRE, eles se comportam de uma forma efêmera, eles se comportam com escalonamento, e isso não funciona porque ela é uma ferramenta estática. Eu quase acreditei. E eu achei que realmente o Zabbix não ia atender, devia ter coisa muito mais moderna para atender. Só que, realmente, eu cheguei à conclusão de que, e principalmente nesses dias aqui na conferência, de que o Zabbix ele é uma ferramenta robusta, de que, de repente, a gente pode, às vezes, usar 1% do Zabbix, porque a gente só fica pensando em monitorar CPU, disco, memória, e hoje a gente já está vendo o Zabbix focando em APM, está vendo o Zabbix focando em CIEM, em logs e uma porrada de outras coisas. Então, o que eu posso dizer, com experiência com o Zabbix, é o seguinte: não importa se o seu ambiente é on-premise ou se ele está na cloud, e a cloud seja AWS, Azure, o que quer que seja. Não importa se o seu alerta ele precisa ser por e-mail, por Telegram, ou por um Slack. Independente do que você precisa, o Zabbix vai atender vocês. E é isso, gente. Espera aí que a gente tem pergunta. Muita coisa na mão. Vamos lá. Tem algumas perguntas em 2 celulares diferentes, mas... Vamos lá. Primeira pergunta que a gente tem é relacionada... Oi? Joia, valeu. Primeira pergunta que a gente tem, Gustavo, é relacionado a algo que tu comentou. Sobre as tuas instâncias spots, que tem um mecanismo para mudar para on-demand. Tá.
como é feita essa troca? É alguma ação automatizada dos Zabbix, é nativa da AWS? Na verdade, é um recurso terceiro. Funciona da seguinte forma. A AWS, enfim, ela sobe os data centers com uma carga, uma capacidade muito maior, né? Ela tem... A AWS ela é dividida por regiões, né? Então, você pega, por exemplo, a região da Virgínia. Você imagina logo de cara que vai ser um data center. Mas, na verdade, a região da Virgínia ela vai ser dividida em várias AZs, várias zonas de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade é um data center, né? Inclusive, quando a gente começa a subir na AWS, você começa a pensar, para ter alta disponibilidade, para ter disaster recovery e tudo mais, eu preciso subir em regiões diferentes. Não. Na verdade, o que o Well Architect Framework fala é o seguinte, suba numa região, só que com subnets em AZs diferentes. Então, legal. A AWS monta um data center gigantesco. E o consumo deles está lá em 30%. Esse 70% que sobra de computacional lá, eles colocam tipo numa bolsa de valores lá. Eles têm lá, hoje custa uma T3 micro, custa tanto. Tá? E você vai lá e sobe o seu spot. Só que antes, o que a gente fazia? A gente e todo mundo, né? Vou subir uma spot, eu vou subir aonde? Eu vou subir para quê? Uma aplicação interna. Uma coisa minha que possa cair. Até que um belo dia, a gente estava no AWS Summit, né? E nós vimos um case no Nubank e virou a chave na nossa cabeça. Quando a AWS ela requisita a sua spot de volta, ela te dá um comando de 2 minutos falando assim, sua instância vai morrer, eu vou tomar ela de você. E aí a gente utiliza uma ferramenta, essa ferramenta ela fala, legal, você perdeu? Então tá bom, eu vou te passar para on-demand, certo? E eu vou te deixar on-demand até ter oferta de spot de novo. E ela fica checando. A hora que tiver a oferta de spot de novo, ela volta para spot. Mas uma recomendação que o pessoal sempre faz é o seguinte, quando você vai trabalhar com spot, diversifica. Coloca em várias vezes diferentes, utilize instâncias de padrão diferente. Então, por exemplo, eu coloco uma T3 small. Cara, só daria para colocar numa... Se não tiver small, colocar numa medium? Eu utilizo small. Posso colocar uma small A também, para pegar, ao invés de só pegar Intel, pegar AMD. Ou, enfim... A diversificação é a melhor forma de você trabalhar com o spot, mas com relação é uma ferramenta, né? Inclusive depois, se o pessoal quiser me chamar e tudo mais, a gente conversa melhor. Beleza. Temos alguma outra pergunta que é o seguinte, né? Você monitora os spots, mas no teu ambiente de produção pesado, você tem outros serviços da AWS que tu monitora, RDS, S2, a gente tem recentemente um template de auditoria de financeiro. E se você utiliza, por padrão, os templates já vindos dos Zabbix, ou se tu fez alguma modificação neles, se existe alguma outra atualização, alguma melhoria que tu possa recomendar para os templates já existentes. Tá. Os templates padrão hoje em dia atendem a gente perfeitamente. Daria para criar outros templates, fazer outras triggers, mas hoje, para a nossa necessidade, atende perfeitamente. Com relação a outros serviços, hoje... Nós monitoramos outros serviços da AWS, a gente monitora Redis, a gente monitora RDS, monitora a maioria dos serviços lá dentro. Nós não utilizamos ainda os Zabbix para isso, mas está no nosso roadmap. Inclusive, por exemplo, com relação aos RDS, poderia pegar lá, instalar um pacote da DBC e monitorar dessa forma. Enfim, Redis também tem caminho. A gente sabe que existe um caminho para tudo. Inclusive, a gente está fazendo uma POC de ECS mais Fargate, e a gente sabe também que tem um caminho para isso. Mas assim... Todo mundo aqui, com certeza, tem projeto pra caramba na fila, parado ali, está no roadmap, vai fazer e tal, mas enfim. Hoje, todo o nosso parque de EC2, nas contas produtivas e nos servidores de gerência, a gente monitora 100% com os Zabbix. Joia, perfeito. Muito obrigado, Gustavo. Uma salva de palmas, pessoal. Obrigado.